Dia, pessoal. Bem, então, a gente vai falar sobre escalas termométricas, né? Tá mostrando para vocês como é que vocês vão mexer com. Antes da gente começar, eu vou falar rapidamente sobre o que é ponto de fusão. Vai ser o que? Vai ser a temperatura em que ocorre o processo chamado de fusão. Então, vai ser o que? A transformação do estado sólido em estado líquido. Então, o ponto de fusão vai ser o que? É a temperatura transição entre sólido e da mesma forma, o ponto de ebulição, né? A ebulição vai ser o quê? Vai ser o processo de transformação do estado líquido para o estado gasoso. Então, vai ser essa transformação acontecendo de forma mais rápida do que a evaporação e tudo mais, mas eu não vou entrar nesses pormenores hoje. Vai conversar sobre fase bem mais para frente, tá? Mas hoje eu quero só que você pegue esses dois conceitos, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, se o ponto de fusão é a temperatura de transição entre sólido e líquido, o ponto de ebulição vai ser a temperatura transição. Quais estados físicos, querido? Entre líquido, gás. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai definir, né, se você pegar o livro, uma videoaula ou algo do gênero, né, falando da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, você vai perceber que o ponto de referência que eles usam são os pontos de fusão e de ebulição ao nível do mar, né? A gente vai perceber lá na frente também, a gente vai estudar isso, tá? Que a pressão vai ter uma influência nesses pontos. Então, nem sempre a gente vai ter a mesma temperatura, dependendo da altitude que a gente se encontrar na Terra. Então, se você parar para pensar, aqui embaixo vai estar o ponto de fusão e aqui em cima vai estar o ponto de ebulição. De quem? Da água. A qual altitude? Uma atmosfera, pressão, do nível mar. Aqui em Brasília, só para vocês terem uma noção, a altitude média daqui é em torno de 1.000 metros. Então, a pressão aqui naturalmente ela tende a ser menor e isso vai ter uma influência, tá? Mas para efeitos gerais, a gente pode fazer essa consideração aqui só para a gente aprender a fazer essas conversões, tá bom? Então, Celsius, pessoal, gelo, né? Gelo ele derrete a 0 graus ou a água congela a zero, tá bom? Por isso que eu disse ali que a temperatura de transição entre sólido e líquido, essa temperatura vai valer tanto no processo de líquido para sólido quanto de sólido para líquido, a mesma temperatura em que vai ocorrer. A gente vai estudar isso com mais detalhes, a gente vai falando de calor latente, tá bom? Para a temperatura de fervura, né, quando a água começa a ferver, a gente vai ter ali os 100 graus. Fahrenheit ele fala o seguinte, cara, essa temperatura aqui não vai ser 100. Quero dizer que é 212. Então a gente vai ter 212 como ponto de ebulição e embaixo 32. E o Kelvin vai ter o 373 Kelvin, embaixo do 73 Kelvin. Note que aqui eu não uso grau. Bom? Exatamente por quê? Porque o Kelvin vai ser a escala do sistema internacional. Vai usar aquela definição de temperatura que a gente viu na aula passada. Né? Então, o que acontece? A temperatura vai ser uma taxa de agitação média ali das partículas, né? Vai ter uma energia cinética. Quando essa energia cinética for mínima, ela vai ser zero. Ela nunca. Não existe a possibilidade de eu ter uma agitação no sentido. Tipo, não faz sentido. Né? Porque a temperatura vai ser uma escala, vai ser uma grandeza escalar. Ela só tem valor no. Bom? Então, Kelvin não vai ter o grauzinho ali. Beleza? E aí, pra gente converter, pensa no seguinte, querido. Vou colocar aqui de douradinho. Tá? Do 0 até os 100 graus, quantas unidades vão ter aqui na escala Celsius? 100 unidades. Beleza? Na escala Fahrenheit,
do 32 até o 212, para saber quanto tem de distância, é só você subtrair, né? 232, você vai perceber que tem 180 unidades. E aqui no Kelvin, do 273 até o 373, vai ter 100 unidades também, beleza? Se eu for parar para pensar, você já pode ter escutado esse nome em algum lugar, né? Grau centígrado, né? O que significa grau centígrado? Significa dizer que entre o ponto de fusão e de ebulição tem 100 unidades. Tá? Então, quais são as escalas centígradas aqui? Centígradas. Quais são as escalas centígradas? Celsius é uma escala centígrada, Kelvin também é uma escala centígrada. Tudo bem? Estou dizendo isso por quê? Porque esse nome pode aparecer para você. Né? Então, se aparecer o nome centígrado, você já tem ali a noção de que tem 100 unidades, tá bom? Entre o ponto de fusão e de ebulição da água a nível do mar. Tá? E agora a gente vai um pouquinho mais para frente, né? Então pensa comigo, meu querido. Se eu tiver aqui 10 graus Celsius, ele vai ter uma correspondência em Fahrenheit, concorda? Então olha só, do 0 até o 10, quantas unidades aumentaram? 10 unidades, beleza? Então, olha só, quando eu mudo a escala, eu estou mudando apenas o quê? Apenas o valor, a medida. Né? Por exemplo, eu posso falar que que o Matheus tem 1,76 m. Falar que ele tem 176 centímetros. Né? É a mesma grandeza, bem, na prática é a mesma coisa, só que o número está mudando. Por quê? Porque está dando uma escala diferente. Bom? Então, quando a gente fala em escala termométrica, é a mesma coisa. Eu não posso mudar a grandeza, mas eu posso mudar a escala. Quando eu mudo a escala, eu mudo o valor numérico daquela situação. Então pensa comigo. Do 0 até o 100 aqui na escala Celsius, vou ter 100 unidades. Na escala Fahrenheit, eu tenho 180 unidades. Quer dizer o quê? E se aqui subir 100, aqui vai subir 180. Bem? 100 graus Celsius, 180 graus Fahrenheit. Isso é a variação. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma proporcionalidade entre esses dois. Né? Do Celsius aqui para o Fahrenheit, não sei se você percebeu, mas é só você pegar e multiplicar por quanto? 1,8, né? Você pega 180 por 100, vai ter esse valor, né? Pego 100 vezes 1,8, eu vou ter o 180. Então, se eu tiver 10 graus aqui, 10 graus Celsius aumentando, na escala Fahrenheit, aumentaria quanto? Eu vou pegar esse 10 que aumentou e vou multiplicar por 1,8. Se você fizer essa multiplicação, 10 vezes 1, vou ter 8 unidades aumento. Só que é o seguinte, na Celsius eu começo do 0. Na Fahrenheit eu estou começando do 32. Qual seria essa temperatura aqui? Linda, coisa fofa, maravilhoso. Né? Só você pegar o 32 e somar com esse 18, que é o que ele vai subir. Esse 18, a gente tem 50 graus Fahrenheit. Isso quer dizer o quê? 10 graus Celsius é a mesma coisa que 50 graus Fahrenheit. Mas, né, a gente começa a estudar física e tal, e começa a aparecer aquele monte de fórmula, né? Mas aquelas fórmulas, elas só vão fazer o quê? Elas vão tornar esse processo de conta mais fácil, né? Então, pensa comigo aqui. Para descobrir a temperatura na escala Fahrenheit, o que, que a gente faz? Ó, Fahrenheit aqui. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu fiz? Eu peguei a variação, né? No caso aqui é a temperatura em Celsius. Eu vou pegar a temperatura em Celsius, vou multiplicar por quanto? 1,8. Isso aqui vai me dar o quê? Quanto que vai aumentar lá na Fahrenheit. Só que a Fahrenheit, eu não estou começando a contar do zero. Estou começando do zero como no Celsius. Estou começando a contar de quanto? Então, esse valor que aumentou, eu tenho que somar. Então, essa é uma equação que me permite converter escala Celsius para escala Fahrenheit. Beleza? Tem essa primeira equação. Show de bola? E aí você pode pensar o seguinte também. Poxa,
Matheus, já que tem que fazer uma comparação, né, do tamanho das escalas, você pode perceber aqui o seguinte: a escala Celsius tem o mesmo tamanho, a mesma proporção da escala Kelvin. Isso quer dizer que cada grau Celsius que aumentar, vai aumentar 1 Kelvin. Então, se aqui aumentar 10, ó, se nessa primeira aumentar 10, eu estou apontando com o dedo, né? Tá aqui, ó, se aumentar 10 unidades aqui, quanto que aumentaria na escala Kelvin? Poxa, cada 1 grau Celsius não é 1 Kelvin, então também aumentaria o quê? 10 Kelvin. Se eu começar do 273 mais 10, seria 283 Kelvin. Então, o que acontece? Eu tenho uma segunda relação aqui, né? Que me diz o quê? Se eu pegar a escala Celsius, tá muito grosso esse vermelhinho, deixa eu diminuir. Se eu pegar a escala Celsius e somar 273, eu vou ter o valor da temperatura correspondente na escala Kelvin. Então é bonitinho. Mas aí você pode falar, poxa, Matheus, mas eu quero converter Fahrenheit para Kelvin. Posso? Pode também. Se você quiser, ó, daqui eu posso, dessa segunda relação, eu posso dizer aqui, né, que se, só fazer um adendo aqui, seria K menos 273, né? Passando isso claro. Se eu substituir isso na primeira, eu teria o quê? 1,8 vezes K menos 273 mais 30 igual a F. Eu teria 1K menos, deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho, demorar muito, 8 vezes 2,7, 491,4 mais 30. Ou seja, coisa linda de Jesus. E aqui, 8K menos 491,4 menos 30, é 409 F. Tem uma outra equação de Kelvin Fahrenheit. Belezinha? Então, eu tenho aqui 3 formulazinhas, tá bom? Só para a gente poder fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplozinho para ser bem rapidinho para a gente finalizar, porque a aula já está longa, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Tem lá, tem questão número 1, você tem que converter, né? Converta 30 graus Fahrenheit, 32 Fahrenheit não, 32 graus Celsius para Fahrenheit. Como é que você faz? Pega a equação e converte Celsius e Fahrenheit. Entre Celsius e Fahrenheit, está aqui a primeira. Então você tem 1,8 C mais 30 F. Esse 32 graus Celsius, o 32 vai ser a medida na escala Celsius. Substituir de C. 1,8 vezes 30 mais 30 F. E você faz a continha. 1,8, 32, 57,2 é igual a... Você soma aqui 89,6 graus Fahrenheit. Ou seja, 32 graus Celsius é a mesma coisa que 8 Fahrenheit. Pronto. A gente fez a conversão. Isso aqui é uma aulinha rápida, né? Já tem 13 minutos. O objetivo é sempre tentar deixar em torno de 10 e 15, tá? Mas se for entre Celsius e Kelvin, você vai fazer o quê? Você vai usar a equação Celsius Kelvin. Se for Kelvin Fahrenheit, você usa a última, tá bom? Então, eu vou deixar alguns exercícios aqui para você poder estar fazendo, tá? E treinando, porque depois dessa aula de hoje, vai ter uma aula sexta-feira para falar um pouquinho sobre conversão de variação, que é mais simples do que isso aqui, acredite, né? Logo em seguida a gente já vai ter uma avaliaçãozinha, tá? Então, faça os exercícios com cuidado, tá bom? E agora eles não vão valer pontuação, simplesmente vão valer a frequência. Mas é isso aí. Um grande abraço, beijo, tchau, tchau.